E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é Leandro, e nesse vídeo nós estaremos fazendo uma introdução à série trigonométrica de Fourier, que é uma forma muito eficiente de representar sinais periódicos. E durante o vídeo nós iremos abordar os seguintes tópicos. Nós iremos fazer uma introdução aos sinais periódicos e nós iremos estudar uma forma de representar esses sinais periódicos por meio da série de Fourier. Como o próprio nome já diz, um sinal periódico é um sinal que se repete com o tempo, ou seja, ele atende à seguinte característica: x de t é igual a x de t mais t0, ou seja, os valores do nosso sinal x irão se repetir em um determinado intervalo de tempo. E devido a essa característica, o nosso sinal irá se estender de menos infinito até infinito, pois como o nosso sinal ficará se repetindo, ele não terá início nem fim. Também é importante ressaltar que o menor valor de t0 que atende a essa característica é denominado como sendo o período fundamental do sinal, ou seja, é o menor valor para o qual o nosso sinal se repete. Uma propriedade muito interessante dos sinais periódicos é a seguinte: se fôssemos calcular a integral de x de t no intervalo de a até a mais t0, onde a é um valor qualquer, essa integral seria igual a outra integral, a integral de b até b mais t0 do sinal x de t, onde b também é um valor qualquer. Por que isso acontece? Como a integral é o cálculo de área, se formos calcular a integral do nosso sinal no intervalo com o tamanho de um período, o valor dessa área sempre será igual, já que os valores do nosso sinal irão se repetir. Ou seja, não importa quais valores de a ou de b nós iremos escolher, essa integral sempre terá o mesmo valor, não importa o intervalo que iremos escolher. Aqui, nós temos o exemplo gráfico de um sinal periódico, pois nós vemos claramente que esse sinal se repete com o tempo. Se pegarmos como referência o valor do sinal quando t é igual a zero, nós podemos ver que o lugar mais próximo em que esse valor irá se repetir será quando t é igual a 2π, ou seja, o período fundamental desse sinal será igual a 2π. Outra característica marcante que nós podemos observar é que, se fôssemos calcular a área desse sinal no intervalo de um período, não importa qual lugar nós iremos começar ou terminar o nosso intervalo, o valor da área sempre será o mesmo. Ou seja, se fôssemos calcular a área, ou seja, a integral, de 0 até 2π, o valor encontrado será igual ao se calculássemos a área de menos 2π a zero, por exemplo. Ou seja, não importa onde vamos começar ou terminar o intervalo, o valor da integral sempre será o mesmo, como nós vimos anteriormente. Por simplicidade, quando quisermos representar a integral de um sinal periódico em um intervalo com duração de um período fundamental, ao invés de escrevermos a integral com os seus limites de integração, nós apenas iremos escrever a integral com um índice t0, para representar que essa integral é feita em um intervalo de tempo com duração igual à de um período fundamental. Como o período fundamental de um sinal representa o menor intervalo de tempo no qual o nosso sinal periódico se repete, nós podemos estar interessados em uma grandeza que representa quantas vezes o nosso sinal periódico repete por unidade de tempo. E essa grandeza é a chamada frequência fundamental, e ela é expressa matematicamente da seguinte forma: f0, que é a frequência fundamental do nosso sinal, é igual a 1 sobre t0, ou seja, a frequência fundamental do nosso sinal periódico é igual ao inverso do período fundamental, e a unidade dela é ciclos por segundo, ou, como é mais comumente usado, Hertz. Caso seja do nosso interesse representar a frequência fundamental do nosso sinal em radianos por segundo, basta multiplicar a nossa frequência fundamental por 2π, e assim iremos obter uma grandeza chamada frequência angular do sinal, que também pode ser expressa matematicamente como sendo 2π sobre t0. Nós temos que dois dos sinais periódicos mais simples são o seno e o cosseno, porque eles são bastante familiares e é muito simples de manipulá-los matematicamente e de identificar as suas frequências angulares. Dessa forma, nós iremos usufruir de uma ferramenta matemática chamada série trigonométrica de Fourier,
e nós iremos usar ela para representar sinais periódicos por meio da soma de senos, cossenos e de suas harmônicas. Nós iremos fazer isso da seguinte forma. Nós teremos que x de t, que é o nosso sinal periódico, será igual a A0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN vezes o cosseno de n ômega 0t mais Bn vezes o seno de n ômega 0t. E essa fórmula matemática é chamada de série trigonométrica de Fourier. E A0, AN e Bn são os chamados coeficientes da série trigonométrica de Fourier, e nós iremos aprender a calculá-los em instantes. Antes disso, é importante ressaltar que, se nós temos o sinal cosseno de ômega 0t, onde ômega 0 é a frequência angular desse sinal, nós teremos que cosseno de n ômega 0t é a enésima harmônica desse sinal, ou seja, a harmônica de um sinal periódico nada mais é do que o sinal que tem a frequência múltipla inteira em relação ao sinal original. Agora, como eu havia dito anteriormente, nós iremos aprender a calcular os coeficientes da série trigonométrica de Fourier. O primeiro deles, que é o A0, representa o valor médio do nosso sinal periódico, e ele é dado pela seguinte expressão matemática. A0 é igual a 1 sobre T0, que é o período fundamental do nosso sinal periódico, vezes a integral em um período de x de t vezes dt. O segundo coeficiente, que é o AN, multiplica o termo de cosseno da nossa série de Fourier, e ela é dado pela seguinte expressão matemática. AN é igual a 2 sobre T0 vezes a integral em um período de x de t vezes o cosseno de n ômega 0t vezes dt. E, por último, nós temos o Bn, que é o coeficiente que multiplica o termo de seno da nossa série de Fourier, e ele é dado pela seguinte expressão matemática. Bn é igual a 2 sobre T0 vezes a integral em um período de x de t vezes o seno de n ômega 0t vezes dt. Como exemplo, nós iremos calcular a série de Fourier do seguinte sinal periódico. Pegando o valor em t igual a 0 como referência, nós temos que esse valor volta a se repetir quando t é igual a 2π, ou seja, o período fundamental desse sinal periódico é igual a 2π. E analisando ele mais profundamente, nós temos que de menos π até menos π sobre 2, o valor do nosso sinal é igual a 0. De menos π sobre 2 até π sobre 2, o nosso sinal é igual a 1. E de π sobre 2 até π, o nosso sinal é igual a 0 novamente. E isso irá se repetir ao longo de seu domínio, pois ele é um sinal periódico. Como eu havia dito anteriormente, nós teremos que o período fundamental do nosso sinal periódico T0 é igual a 2π. Dessa forma, como a frequência angular ω0 é igual a 2π sobre T0, e T0, nesse caso, é igual a 2π, nós teremos que ω0 será igual a 1. Logo, quando formos representar o nosso sinal periódico por meio da série trigonométrica de Fourier, nós teremos que x de t é igual a A0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN vezes o cosseno de n ômega 0t. Porém, nesse caso, ω0 é igual a 1. Então, nós teremos somatório de n igual a 1 até infinito de AN vezes o cosseno de nt mais Bn vezes o seno de nt. Agora, só nos resta calcular os coeficientes da nossa série de Fourier. E nós iremos começar com o A0. Nós temos que A0 é igual a 1 sobre o período fundamental, que nesse caso é 2π, vezes a integral em um período, e nós escolheremos o período de menos π até π, de x de t vezes dt. Porém, como nós havíamos analisado anteriormente, nós temos que de menos π até menos π sobre 2,
o nosso sinal é igual a zero. De menos π sobre 2 até π sobre 2, o nosso sinal é igual a 1. E de π sobre 2 até π, o nosso sinal é igual a zero novamente. Ou seja, essa expressão aqui será equivalente a essa. 1 sobre 2π vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de 1 vezes dt. E a integral de 1 é igual a t. E de menos π sobre 2 até π sobre 2, essa integral será igual a π. Ou seja, nós teremos 1 sobre 2π vezes π. Cortando π com π, nós teremos que o valor do nosso coeficiente a zero será igual a meio. Agora, nós iremos calcular o valor do nosso coeficiente a n. Nós teremos que a n é igual a 2 sobre o período fundamental, que é 2π, vezes a integral em um período. Porém, como nós vimos anteriormente, nós apenas precisamos calcular a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de x de t, que nesse intervalo é igual a 1, vezes o cosseno de nt dt. Nós temos que a integral do cosseno de nt é igual ao seno de nt dividido por n. Ou seja, nós iremos cortar esse 2 com esse 2 aqui e ficaremos com a seguinte expressão. 1 sobre πn vezes o seno de nt, quando o t é igual a π sobre 2, menos o seno de nt, quando t é igual a menos π sobre 2. Ou seja, ficaremos com a seguinte expressão. 1 sobre πn vezes o seno de nπ sobre 2, menos o seno de menos nπ sobre 2. Porém, nós temos uma identidade trigonométrica que nos diz que menos seno de menos nπ sobre 2 é igual ao seno de nπ sobre 2. Ou seja, nós iremos ficar com seno de nπ sobre 2 mais seno de nπ sobre 2. Ou seja, 2 vezes o seno de nπ sobre 2. Dessa forma, o valor do nosso coeficiente a n será o seguinte. 2 sobre πn vezes o seno de nπ sobre 2. Agora, nós iremos calcular o coeficiente bn da seguinte forma. bn é igual a 2 dividido pelo período fundamental, que é 2π, vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de 1 vezes o seno de nt dt. E a integral de seno de nt é igual a menos cosseno de nt sobre n. Ou seja, nós iremos cortar esse 2 com esse 2 e ficaremos com a seguinte expressão. 1 sobre πn vezes menos o cosseno de nt quando t é igual a π sobre 2, menos o cosseno de nt, ou seja, mais o cosseno de nt, quando t é igual a menos π sobre 2. E ficaremos com a seguinte expressão. 1 sobre πn vezes menos cosseno de nπ sobre 2, mais cosseno de menos nπ sobre 2. Porém, nós temos uma identidade trigonométrica que nos diz que cosseno de menos nπ sobre 2 é igual ao cosseno de nπ sobre 2. Ou seja, nós ficaremos com menos cosseno de nπ sobre 2 mais o cosseno de nπ sobre 2. E isso será igual a zero. Ou seja, o valor do nosso coeficiente bn será zero. Bem, substituindo os valores dos coeficientes que acabamos de calcular na série trigonométrica de Fourier do sinal, nós teremos a seguinte expressão. X de t é igual a zero, que é igual a meio, mais o somatório de n igual a 1 até infinito de an, que é igual a 2 sobre πn vezes o seno de nπ sobre 2, vezes o cosseno de nt. Nós não iremos expressar os nossos termos de seno nesse somatório, porque eles estarão multiplicados por bn, que, como nós vimos, sempre será igual a zero. Se quisermos expandir esse somatório, ou seja, ir substituindo os valores de n um por um até infinito, nós iremos obter a seguinte expressão. X de t é igual a meio, mais 2 sobre π em evidência, vezes
cosseno de t menos 1/3 vezes cosseno de 3t mais 1/5 vezes cosseno de 5t menos 1/7 vezes cosseno de 7t e daí em diante até infinito. Porém, na prática, nós não conseguimos expressar um somatório infinito por meio de computadores. Ou seja, nós temos que escolher um valor de nzão para fazer uma aproximação do nosso sinal x de t. Ou seja, nós teremos que x de t será aproximadamente igual a x nzão de t, que por sua vez será igual a meio mais o somatório de n igual a 1 até nzão de 2 sobre πn vezes o seno de nπ sobre 2 vezes o cosseno de nt. E vale a pena ressaltar que, quanto maior o valor de nzão, mais próximo x de nzão será de x. Por exemplo, se escolhêssemos o valor de nzão igual a 0, nós teríamos que a nossa aproximação para o sinal de x de t seria um sinal constante em meio, e essa, obviamente, é uma aproximação péssima para esse sinal. Agora, se escolhêssemos o valor de nzão igual a 5, nós teríamos uma aproximação melhor para o sinal, onde o escopo geral dele estaria desenhado, pois as harmônicas de menor frequência de uma série trigonométrica de Fourier são responsáveis justamente por fazer o formato geral do nosso sinal. Quando nós aumentamos o nosso nzão para 10, o nosso sinal se aproxima mais ainda de x de t, pois, ao contrário das harmônicas de menor frequência, as harmônicas de frequência alta são responsáveis por desenhar os detalhes do nosso sinal e aproximá-lo mais ainda do sinal x de t, enquanto as harmônicas de menor frequência, como eu já havia dito, são responsáveis por desenhar o escopo geral do nosso sinal, que já está praticamente feito. Quando damos um grande salto e fazemos nzão igual a 50, o nosso sinal já estará praticamente idêntico ao sinal x de t, pois as harmônicas de frequência muito alta estarão fazendo o seu trabalho de desenhar os detalhes do nosso sinal, principalmente nos pontos de descontinuidade deles. E para motivos práticos, nós já podemos usar essa aproximação sem perder muitas informações em relação ao sinal original. Agora, nós estamos fazendo nzão igual a 100, e o nosso sinal está ainda mais próximo em relação ao sinal x de t original. Porém, se compararmos esse sinal em relação a quando nzão era igual a 50, nós não iremos notar tanta diferença, pois à medida que vamos adicionando harmônicas de maior frequência, essas harmônicas irão começar a trabalhar em detalhes cada vez menores, que por vezes são até imperceptíveis. Então, temos que levar em consideração, quando formos fazer uma aproximação usando a série trigonométrica de Fourier, do esforço computacional que será necessário para fazer uma aproximação muito boa, pois às vezes uma aproximação menor, que usa menos memória computacional e supre as nossas necessidades, é melhor do que uma aproximação excessiva e que use muito da memória do computador. Bem, pessoal, isso era tudo que eu queria passar para vocês nesse vídeo sobre os sinais periódicos e sobre a série trigonométrica de Fourier. Espero que vocês tenham gostado e aprendido o conteúdo. Até o próximo vídeo.